meu convidado. Obrigado, Luana. Bom, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, se cuidando aí física e mentalmente. E hoje a gente tem aqui mais um seminário, então, do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir o Gabriel Borderes Mota. Gabriel Borderes Mota. O Gabriel, para quem não conhece, ele é prata da casa, né? Ele fez graduação aqui em Guará, mestrado, doutorado, e atualmente ele é o pesquisador da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, e ele vem lá desenvolvendo um trabalho associado a teta eletrodinâmico, e é isso que ele vai apresentar para a gente. Então, Gabriel, bem-vindo, faça a sua apresentação aí, sinta-se à vontade. E aí, quem tiver perguntas ou quiser fazer algum questionamento, coloca no chat, aí no final eu chamo a pessoa ou leio a pergunta, caso para o Gabriel responder, tá bom? Então, por favor, Gabriel, fique à vontade. Só para ter certeza, estão vendo a apresentação? Sim. Alô? Sim, sim. Se der algum problema na internet também, por favor, me avisem, que a conexão aqui não é muito boa, tá? Tá ok, eu vou acompanhando aí. Ok. Então, começando, eu vou falar um pouco sobre tether eletrodinâmico. Na realidade, a gente logo vai falar um pouco sobre o próprio nome, que é a primeira vez que eu vou apresentar alguma coisa sobre em português e é interessante até pela ideia de divulgação um pouco que a gente tem no próprio projeto, né? Então, um breve sumário, eu vou começar falando exatamente o que seria, quais tipos que tem, vou falar de 2 tipos especialmente, alguns modos de operação e algumas coisas que se podem incluir nesse sistema, antes de mais nada, são ferramentas usadas em satélites, tá? Que tornam essa ferramenta também muito versátil, a gente vai ver o que dá para fazer com isso. A gente vai falar um pouco de Tether em Júpiter. Aí eu separei um pouquinho, uma sessão para falar um pouco sobre o projeto no qual eu estou inserido e sobre a minha parte, o meu trabalho dentro desse projeto. Está relacionado com o software de simulação usando o Tether. Então, antes de mais nada, o que seriam Tethers, né? Eu estou usando a palavra em inglês, não tem em português na realidade, as traduções para essa palavra são várias. Aqui em espanhol, por exemplo, eu já vi traduzindo amarras e correias, mas pode ser qualquer coisa que conecte, pode ser corrente, corda. Então é um termo bem geral, né? E então eu estou mantendo esse nome mesmo em inglês para entender exatamente o que é, porque ele tem um uso específico para ele, então eu não consigo imaginar exatamente qual seria o melhor termo para usar em português para falar do Tether eletrodinâmico, certo? Então, o que ele é? Ele é basicamente um cabo, ou uma fita, ou alguma coisa amarrada, basicamente, num satélite, que ele vai permitir ao satélite fazer uma troca de momento usando a ionosfera ou o plasma do próprio planeta e o campo magnético desse planeta. Então, vai conseguir tirar energia ou converter energia desse campo magnético e desse plasma e transportar para o satélite, ok? Então, só continuar o desenho aqui. A gente vai começar falando sobre Tether na Terra. Eles estão restritos à ionosfera, então vão ser especialmente úteis numa altitude, em Léo, né? Em uma altitude entre 1.300 quilômetros até uns 400 quilômetros, que já está descendo demais para cair, certo? E eles necessitam especificamente estar imersos numa ionosfera e terem um campo magnético, não uma ionosfera, num plasma, né? E terem um campo magnético disponível, ok? Aqui. E a gente pode ressaltar 2 tipos específicos de Tether.
Eu podia ter acelerado essa animaçãozinha um pouco. A primeira que vai aparecer é o Bare Electrodynamic Tether, com um emissor ativo de elétrons, que funcionam basicamente como... Eles têm um... Opa, deixa eu tirar aqui a... Aí. Bom, aqui dá para entender mais ou menos qual que é a ideia de funcionamento principal disso, tá? Então, você tem um cabo condutor em contato direto com o plasma da ionosfera, como a gente está falando da Terra, então, no caso da ionosfera. E esse cabo condutor ele vai permitir que os elétrons entrem no Tether. Tendo esses elétrons entrando por uma borda, na outra borda você coloca um emissor de elétrons. Isso vai conseguir gerar uma corrente. Inicialmente, os elétrons já vão entrar diretamente no Tether exatamente por causa do movimento relativo entre o satélite e a ionosfera. Isso vai gerar um campo que a gente chama de campo elétrico, motion electric field, tá? Vai criar um campo elétrico que vai fazer essa inserção de elétrons no cabo, e isso vai criar uma corrente. Tendo uma corrente e um campo magnético, nós vamos ter aí uma força que pode ser usada tanto para arrastar o satélite para baixo, fazendo um movimento de órbita, ou mesmo aumentar a altitude desse satélite. Okay? O outro tipo de Tether que nós temos é o Low Work Function Tether. Basicamente, na captura de elétrons, ele funciona do mesmo jeito, ele tem um cabo condutor descapado, mas ao invés de usar um emissor de elétrons ativo, como um holocator, ele usa um material de função de trabalho baixa, e dessa forma você consegue emitir elétrons por efeito termiônico e por aí afora. É um Tether um pouco menos eficiente em termos de velocidade, só que é um equipamento um pouco mais fácil de você projetar. E dependendo da situação em que você está usando esse Tether, ele pode ser bastante vantajoso. Tá? Então, só para ter uma ideia aqui, quando a gente fala de Tether, então, aqui é uma simulação com aquele primeiro tipo, que é o Bare Electrodynamic Tether com um emissor de elétrons. Ele, no caso, eu estou usando aqui uma fita de alumínio de 2 km para captura dos elétrons. Tem essa espessura de 50 microns e a largura de 2 centímetros. E com esse tipo de Tether, nós conseguimos deorbitar, por exemplo, um satélite que está numa altitude a partir de 850 quilômetros, a gente consegue deorbitar em questão de 900 dias, por exemplo. Tá? Para ter uma ideia como é que funciona isso nos elementos orbitais, aqui tem o semi-eixo, a excentricidade e a inclinação. Né? Como basicamente, nesse caso, um efeito dissipativo, a excentricidade ela vai tender a continuar um pouco baixa, né? E tem mais ou menos esse comportamento. Atente que eu estou usando aqui uma inclinação alta, normalmente as simulações que a gente faz são para inclinações altas porque são pensadas para os satélites que eles usam por aqui. Tá? Então, esse é o uso do Bare Electrodynamic Tether para deorbitar um satélite e com as mesmas características, só que ao invés de usar um holocatode, a gente usa aqui uma parte do Tether de 2 km de material de baixa função de trabalho para emitir os elétrons. Então, as características são muito próximas, a mesma massa do satélite, e a gente vai, ao invés de 900 dias, a gente vai conseguir deorbitar o satélite em questão de 1.800, 1.900 dias. Tá? Então, demora um pouco mais, só que tem uma vantagem que é não ter que levar, por exemplo, um holocatode no equipamento que você está usando. Então,
Essa é a principal diferença entre os dois tipos de Tether, né? E nós podemos separar os modos de operação dos Tethers em dois, né? Você tem um modo ativo e um modo passivo. O modo que eu mostrei até agora é o modo passivo, que é quando você aproveita esse movimento que o satélite tem, a velocidade, você tem uma velocidade relativa do satélite, velocidade relativa do satélite em relação à ionosfera, que vai criar esse campo elétrico, que a gente pode ver aqui, o Motional Electric Field. E aproveitando esse campo elétrico para a inserção dos elétrons e mantendo a corrente exatamente nesse sentido, a gente tem uma forma uma forma passiva de operação. Então, vai aproveitar exatamente o movimento do satélite para criar essa corrente, para puxar o satélite para baixo, no caso da Terra, tá? Se a gente falar de modo ativo, então a gente tem que inverter o sentido da corrente. Com isso, a gente vai precisar colocar uma fonte que supere tanto o potencial gerado por esse campo elétrico e passe a emitir a corrente no sentido oposto ao que está fluindo a partir do campo elétrico natural do movimento. Certo? Então, para isso, a gente teria que inserir uma fonte aqui. Essa fonte pode ser usada tanto para potencializar o sentido da corrente, digamos que você aproveite exatamente o campo elétrico desse movimento e injete mais corrente para que a corrente seja mais intensa. Lembrando que essa corrente vai interagir com o campo magnético que vai gerar a força que muda a órbita, tá? E outra coisa que a gente pode colocar no Tether também, basicamente teoricamente, para a gente poder, que a gente pode ter outros usos para isso, mas a gente pode inserir uma resistência aqui para dissipar energia, né? Existem dois usos principais para resistência. E aí eu vou falar um pouco mais para frente. Então, isso daí é um movimento de reboost. Ao invés de eu estar aproveitando o modo passivo, eu estou com o modo ativo, invertendo o sentido da corrente. E ao invés de eu estar deorbitando o satélite, eu estou subindo a altitude dele, né? Isso daqui, novamente, eu estou usando basicamente as mesmas condições e tem um consumo de 20 watts para conseguir realizar esse tipo de manobra, tá? Obviamente, o uso dessa energia é uma energia do próprio satélite que tem que ser usada. Tendo um modo de deorbitação, né, de reboost, então a gente pode também fazer um modo de mantenimento da órbita. Então, pode usar o Tether para manter a órbita. Se ela cair um pouquinho, faz o modo de reboost. Se ela subir um pouquinho demais, aí faz o modo de deorbit. Ok? É um dos modos de operação que dá para utilizar o Tether. Outra coisa, como eu falei, dá para inserir uma resistência. E inserindo essa resistência, primeira coisa, por exemplo, se a gente coloca uma resistência, a gente consegue limitar a corrente, por exemplo, que passa no Tether, que é o caso que eu estou simulando aqui. Novamente, eu estou usando as mesmas condições anteriores, só que agora eu estou limitando a corrente a não passar de 0,1 ampere no Tether. E, novamente, esse era um modelo de Bare Electrodynamic Tether, levava 900 dias para deorbitar, agora está levando quase 1.800 dias. Por que eu limitaria, por que eu levaria mais tempo? Levar mais tempo não é exatamente o ponto, mas limitar a corrente às vezes é interessante, porque se você tiver uma corrente muito intensa, você pode alterar a atitude do Tether, ele pode acabar girando, torcendo e acabar se rompendo, né? Como no caso que eu estou simulando aqui, é uma fita de alumínio. A fita de alumínio ela tem um limite de voltas que pode dar em torno do próprio eixo, antes de se romper. Outra coisa é que se você coloca uma resistência, essa resistência também pode ser
é basicamente você pegar uma parte dessa força e utilizar no satélite. Então, você pode usar a energia dissipada ali no satélite, nos equipamentos do satélite. Então, você faz um movimento, por exemplo, de de-órbita um pouco mais lento, mas você pode ir absorvendo energia enquanto isso, que pode ser usado nos outros equipamentos. Né? Isso daqui é só é a energia que foi dissipada na resistência, então seria toda essa energia que poderia ser convertida para uso do satélite. E, obviamente, por ser mais intenso o campo magnético, tanto o campo magnético quanto a densidade da ionosfera em altitudes um pouco mais baixas, então quando está chegando no final da órbita, ele está em algumas altitudes um pouco mais baixas, o satélite consegue dissipar mais energia. E nesse momento seria que a corrente se intensificaria bastante no Tether, podendo causar algum problema também na atitude do Tether, como eu comentei anteriormente. Bom, além de usar na Terra, nesses casos que eu falei, que é basicamente o modo ativo, a gente vai dar um reboost, vai subir a órbita, e o modo passivo a gente vai deorbitar. A gente pode usar o Tether também em outros planetas, na realidade, especificamente planetas que possam prover tanto campo magnético quanto um plasma, um certo plasma para o satélite, né? E para o Tether poder operar. Então, a gente partiu de um modelo que a gente usava para o campo magnético, a gente usava esse modelo aqui. Eu vou falar mais para frente exatamente do simulador que usa esses modelos aqui, mas esse é o modelo IGRF de campo magnético. Esse modelo é um modelo que é obtido a partir de medições do campo magnético da Terra. Então, a limitação dele é que você pode simular só em anos que já passaram e que foram medidos. E ele é interessante porque ele é bem preciso, né, e leva em conta também a atividade solar, bem como esse modelo de ionosfera, que é o IRI, mesma coisa. Mesma situação, são obtidos a partir de medidas feitas em anos anteriores, então a simulação também fica restrita a esses anos onde foram feitas as medidas. Se eu quiser passar todo o meu modelo de Tether para Júpiter, eu só tenho que mudar principalmente esses dois modelos, que é. Então, no caso, a gente fez isso já, que faz parte do projeto, e apresentou no EPSC, que aconteceu em setembro, aqui na Europa. Foi uma reunião virtual, né? Foi virtual esse ano. E aí a gente levou esse trabalho. Então, a gente alterou os dois modelos, principalmente, os dois modelos principais, os dois modelos de ambientais principais aqui para esse tipo de simulação. É o modelo de campo magnético, a gente está usando o modelo de dipolo simples. E para o modelo de ionosfera, que a gente precisa da densidade de elétrons, a gente está usando dois modelos. Esses dois modelos são dados nesses trabalhos. E eles são obtidos em distâncias diferentes de Júpiter, né? Aqui eu só estou ressaltando onde estão os satélites galileanos. E, bom, como esses modelos eles não completam o range, a gente fez uma interpolação aqui. E a gente conseguiu simular também um movimento de de-orbit em Júpiter, né? Então é algo que pode ser usado em Júpiter. Em Júpiter é bem interessante a ideia de se usar Tether eletrodinâmico, porque você pode... aquela ideia de usar o Tether para obter energia é bem interessante, já que tem uma distância boa do Sol, então abastecer por painéis solares não é tão efetivo assim. Então, dependendo da posição, às vezes é bem vantajoso exatamente para poder prover energia para os equipamentos da sonda que estiver em Júpiter, né? Então, tem uma boa versatilidade esse tipo de equipamento. Pode ser usado basicamente como um propulsor, tanto para subir as órbitas quanto para descer do satélite. Ele pode ser usado para obter energia, então uma ferramenta bem interessante, né?
Bom, falado mais ou menos esse panorama geral de Tether, tem muita coisa ainda que se pode falar sobre isso, mas é mais para ter uma ideia do que se dá para fazer. Agora, falar um pouco sobre o projeto no qual eu estou inserido. É esse projeto chamado ITPEC, que é um projeto para desenvolver um Tether específico para deorbitar satélites, né? A ideia é exatamente cumprir na situação de que agora existem ideias de legislação, de que os satélites têm que deorbitar exatamente por causa do problema do lixo espacial, né? Então, acabada a missão, é interessante, e já tem algumas missões sendo pensadas assim, que acabada a missão, o satélite seja deorbitado, o satélite seja retirado de órbita, e esse equipamento seria um equipamento que ocupasse pouco espaço, obviamente, para ficar no satélite, e quando encerrasse a sua missão, ele entraria em atividade para desorbitar o satélite, né? Usando tether eletrodinâmico. Então, é um projeto que é bem interessante. Se quiserem ver, tem esse site com bastante coisa sobre o projeto, tem as publicações relacionadas, tem muito material, porque tem várias coisas envolvidas, né? Então, basicamente, o projeto ele é suportado pelo European Commission dentro do Horizon 2020, né? Então, eles têm um grant de 3 milhões para gastar, 3 milhões de euros para gastar durante 39 meses nesse projeto, e o projeto ele tem o objetivo de levar o produto desde do TRL 0 até o... zero não, né? Do TRL 1 até o TRL 4. Então, o nível de maturação tecnológica que chegaria seria esse. Então, o projeto ele engloba o desenvolvimento desse kit, né? O kit viria não só com o equipamento, mas também com o software, com tudo. Então, o grupo que está dedicado é bem grande, né? Então, aqui tem o pessoal onde eu trabalho, que é na Universidade Carlos III de Madrid, que é onde está o header do projeto. Tem a Universidade Técnica de Dresden, tem o Instituto Fraunhofer, que é um instituto que mexe com cerâmica, principalmente. Se eu não me engano, é lá que eles veem principalmente a parte de material. Tem um pessoal da Universidade de Padova, e tem tanto a ATD quanto o Sener, são duas empresas privadas aqui da Espanha, todos eles inseridos nesse projeto para o desenvolvimento desse kit, né? E aí, para fechar, falar um pouquinho da onde eu estou inserido, que eu estou inserido especificamente na parte do software de simulação disso. O software que vai compor o kit é o BETSMA. Esse software ele começou a ser desenvolvido na Universidade Politécnica de Madrid e agora está sendo desenvolvido na segunda versão. Ele inicialmente só simulava o Barrier Electrodynamic Tether. Agora ele já simula também o Low Work Function Tether. E, assim, das coisas que a gente fez foi a gente desenvolveu ele para operar em todos esses modos. Antes basicamente, só tinha esse modo que seria o standard no Barrier Electrodynamic Tether. Então agora pode ser utilizado tanto em forma passiva como ativa e em todas essas modalidades, tanto standard como mantendo uma força constante, uma energia constante, guardando energia para usar no satélite, limitando a corrente. Então é um software bem versátil nesse sentido, que dá conta de todas as possibilidades de uso para a Tether eletrodinâmica, tá? E uma das principais colaborações que eu fiz, além de ajudar no desenvolvimento do software, também é criar essa interface. Agora, a versão 2 do BETSMA, ele tem como fazer simular ele através de um site, tendo as credenciais
você pode simular ele. Que uma das coisas de projetos desse tipo é também, principalmente, a parte de divulgação e de você dar acesso à comunidade a todas essas coisas, né? Na realidade, não totalmente dá acesso, esse software ele é pago, e tanto se essas simulações virtuais também são pagas. Mas a ideia também é fazer muito dessa divulgação, principalmente da tecnologia de tether eletrodinâmico do Low Work Function Tether, que é uma tecnologia, de certa forma, nova, né? Então, é um dos objetivos também do projeto, a divulgação disso. E é isso. Só agradecimento à Comissão Europeia e o grant que fornece o projeto. E qualquer pergunta, estamos disponíveis. Okay? Obrigado, Gabriel. Enquanto ninguém colocou nenhuma pergunta aqui, eu tenho uma questão. Na realidade, eu não entendi o princípio, bem o básico mesmo, bem a introdução. Quer dizer, você tem o Tether, o que é que ele faz, como é que você inclui nas equações do movimento, como que é o efeito? Ele entra como? Não, basicamente, a ideia toda é que você cria uma corrente dentro desse cabo, certo? Então você tem uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, que é o campo magnético da Terra. Isso vai criar força, vai criar uma força de Lorentz no satélite, e aí você vai criar, de certa forma, um arrasto no movimento do satélite. Então esse cabo vai introduzir uma força puxando o satélite ou empurrando, né? Mas basicamente é força de Lorentz. Você tem uma corrente elétrica num campo magnético. E é incluído isso, então, nas equações do movimento, é incluído essa força. E aí, por isso que você tem é incluído como uma força de perturbação, né? E aí você tem as opções tanto para deorbitar quanto aumentar a órbita. Sim. De repente, se ele estiver caindo, você pode aumentar o tempo de vida dele para ele subir para uma órbita e se manter mais. Isso. Tá. Uma outra questão também, você falou TRL, TRL4, tem alguma expectativa de levar ele de fato para o espaço, fazer testes em órbita? Tem alguma previsão disso? A ideia é essa, eu não sei, tem vários testes que tem que fazer, mesmo para o TRL4, isso está dentro do cronograma, acho que vai ser feito no CNER, mas é tudo ainda em terra, né? Então, assim, pelo que eu entendi até agora, nesses grants, é que você tem um grant que pode levar até o TRL4, e aí, terminando o projeto, você já tem basicamente o primeiro passo para conseguir no próximo projeto, que eles têm um outro grant, que seria para levar para outro nível de tecnologia. Então, tipo, aí eu espero que dê tudo certo, porque isso quer dizer que o projeto vai continuar, né? Então, eu acho que é uma coisa quase meio casada. A partir do momento que você conseguiu completar, você vai disputar com os outros que tinham o mesmo tipo de grant que você tinha, para conseguir o próximo, para levar numa tecnologia mais avançada. Ok. E isso é feito, tem algum grupo concorrente? Não, é o único grupo que está trabalhando com esse projeto, né? Ou vocês têm dois grupos no concorrentes? projeto de Terra, sim. O grupo concorrente, eu diria, tipo, grupo concorrente pelo projeto, tipo, pelo grant, né? Tipo, tem esse H2020, tem um monte de outros projetos juntos. Ok. Mas especificamente de Terra, tipo esse, eu acho que não tem. Até porque tem poucas pessoas hoje trabalhando com isso, né? Conforme o meu supervisor aqui falou, ele tinha isso estava muito em alta, acho que nos anos 80, alguma coisa assim, principalmente nos Estados Unidos, mas o pessoal que trabalhava com isso, boa parte já se aposentou. Então, agora estão tentando dar uma ressuscitada, principalmente com esse projeto. Ok. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma questão, algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma. Por favor, pode falar. Sim? Oi, Gabriel, tudo bem com você? Sim.
Obrigado. Gostei da sua Alô? apresentação. Eu tenho uma pergunta com relação a Júpiter. Como seria a ideia de levar, qual seria a utilização dele lá em Júpiter? Então, você coloca ele numa sonda, esse Téter, ele vai estar junto com uma sonda, vai até lá, e aí qual seria a vantagem dele lá? Então, isso é legal, porque... Legal, tipo... Eu ainda estou tentando entender, porque tem muito pouco trabalho sobre isso. Um dos trabalhos mais legais que eu vi sobre isso era de um projeto onde eles tinham um Tether bem longo e ele estava inicialmente numa órbita bem grande. Então, o Tether ia ser usado principalmente para o satélite descer a Júpiter. Então, a sonda descer a Júpiter. Então, ela estava numa órbita alta, mas a excentricidade era uma excentricidade razoável. E aí ativava o Tether exatamente quando estava no pericentro, porque aí o Tether ele faz como, ele basicamente ele vai causar um arrasto nesse tipo de situação. Então eles conseguiram circularizar a órbita. Oi? Espirala a órbita, quer dizer, vai circularizando, é isso? Isso, ele vai circularizando a órbita e aí fica próximo de Júpiter, bem próximo, bem abaixo da órbita de Io, né? E aí eles cortavam, nesse projeto, eles cortavam o Tether, um décimo dele, para ir deorbitando devagar e vendo mais ou menos quanta energia consegue se consumir. De Júpiter é bem interessante, porque na Terra a gente tem essa limitação de só poder trabalhar na ionosfera. Em Júpiter, como você tem um plasma bem maior, se você essa ideia de o modo ativo você sobe, o modo passivo você desce, isso funciona quando você está abaixo da órbita síncrona com a rotação do satélite. Então, quando você passa esse nível, ela começa a fazer o inverso. Então, o modo passivo afastaria e o modo ativo traria para próximo. Entendi. Então, tipo, como é que é? Basicamente, a gente meio que só arrumou o software para simular, mas ainda não tem nenhuma ideia do que a gente podia projetar de novo. Tem esse trabalho que foi uma proposta de missão, não uma proposta de missão, mas foi basicamente explorando a ideia do uso de Tether em Júpiter. Mas agora é questão tem o software, se tiver criatividade para pensar em algum uso, porque é uma ferramenta de certa forma versátil. Tem o lance também tem a parte de conseguir captar energia, né, pro satélite, para a sonda, o que é bem interessante também. Você pode passar o artigo para mim, por favor? O site, o artigo? Sim. O artigo, esse artigo que eu comentei, de Júpiter? Isso, okay. Por favor. Obrigada. Ok, obrigado. Quem mais? Bom, temos aqui o Lucas, tem uma pergunta, você nos quer falar diretamente, Lucas, por favor? Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode falar. Boa tarde, pessoal. Gabriel, boa tarde. Parabéns pela apresentação. A pergunta é bem simples. A gente consegue usar esses tethers para satélites pequenos? Tipo, para microsatélites, picosatélites? Eu acho que eu perdi parte da pergunta. No caso, eu consigo acoplar um sistema desse em um CubeSat ou um satélite menor que ele? Sim. A princípio, sim. Eu acho que tem trabalho sobre isso, mas eu acabo meio que passando longe, dependendo do que a gente está focado, porque esse projeto ele seria um pouco mais para satélites grandes. Mas eu acho que eu já vi trabalho sobre isso. Eu vou dar uma procurada, mas basicamente não tem problema nenhum em usar isso, até porque, como eu falei, você tem a limitação quando se fala de barrier eletrodinâmico, porque você precisa de um emissor de elétron, isso ocupa um espaço, né? Por exemplo, um holocatodo, alguma coisa assim. Mas se você usar um low work function tether,
você só precisa de uma fita. É só uma fita grande e parte dessa fita vai estar revestida de um material específico. Então, a princípio, não tem muito problema. Dá para usar em satélites pequenos. E é até bem interessante também, exatamente pela questão de remoção de lixo espacial, né? Porque os satélites pequenos que vão dar bastante problema, né? Principalmente dessas mega constelações estão surgindo agora, né? Foi por isso mesmo a pergunta, porque se você montar uma constelação, né, talvez fosse uma maneira de limpar, se eles dessem problema, mas a gente consegue acoplar, tipo, você falou a questão do lixo, eu consigo acoplar um tether desse também no lixo, ou eu tenho que lançar já em algum objeto? Não sei se ficou claro a pergunta. Peraí, se diz acoplar na sequência? Não, eu digo assim, no caso, Isso daí você tem um lixo, um detrito, e você quer encaixar ele para desorbitar. Tem um trabalho que eu devo apresentar no ano que vem em Portugal, que a ideia basicamente é fazer uma sonda cata-lixo, basicamente. Seria uma sonda com tether que pudesse subir e descer, né, fazendo modo ativo e passivo, e capturando outro lixo espacial nesse percurso, fazendo descer. Então, existem algumas ideias nessa. Eu já vi também um trabalho que a ideia seria uma que a sonda chegasse e exatamente acoplasse um tether no lixo espacial, ao invés de arrastar ele para baixo. Também tem um trabalho quanto a isso, mas a princípio pode. Certo. Obrigado. Ok. Alguém mais? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, pessoal. Pode falar, Rafael. Oi, Gabriel, boa tarde. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Esse tipo de tecnologia, ela depende exclusivamente também do campo magnético do planeta, né? Como você falou, né? Eu não sei que tipo de campo magnético você está usando para modelar aquele decaimento lá orbital, mas eu sei que, por exemplo, campos magnéticos como o da Terra e também como o Júpiter, tem uma variação tanto espacial da intensidade quanto a variação temporal. Como é que é o procedimento em torno dessa anomalia do campo para estabilizar a órbita desses objetos? Se ficou claro, pergunta. Então, para o da Terra, como eu falei, a gente usa o modelo IGRAF. Esse modelo ele leva tudo isso em conta. Você tem não só a atividade solar, como ele basicamente é um modelo bem pesado, na realidade, e ele tem a limitação dele é que, como você usa dados de medições anteriores, você tem que simular nas datas que já passaram, né? Então, tipo, hoje a nossa limitação às simulações entre 1965 até 2010, alguma coisa assim. E aí leva em consideração tudo. Então, é o modelo mais preciso que tem de campo magnético no mercado. É o que a gente colocou no simulador. De Júpiter, foi um trabalho que a gente começou a fazer, acho que faz uns 3 meses, a gente começou só com um modelo simples. Então, foi um modelo de dipolo, basicamente para ter os primeiros resultados. Então, a gente não considerou essa variação do campo magnético, né? Mas a posição do campo magnético, essas variações em geral, elas só vão dizer quanto tempo vai levar a mais ou a menos para deorbitar. Em geral, a força vai ser uma força meio que constante, puxando sempre o satélite para baixo. Então, a posição do campo magnético, ele vai só interferir um pouco nisso. E as simulações que eu mostrei, por exemplo, não são as simulações, digamos assim, de maior eficiência, porque são para satélites de inclinações altas. Então, exatamente, assim, pelo tipo de órbita que a gente simula aqui, não é exatamente o campo magnético mais intenso, nem a densidade de elétrons mais intensa da ionosfera, né?
Se eu pegar as mesmas condições e simular uma órbita com inclinação zero no Equador, vai deorbitar muito mais rápido. Então, a princípio, não teria problema, a não ser que no meio do seu desorbit o campo magnético invertesse completamente. Aí mudaria todo o sentido do equipamento. E aí, em vez de você subir, você desce, e aí complica. Mas, a princípio, não interfere muito, não, essas variações. Legal. É difícil de projetar uma inversão no campo magnético em qualquer missão, né? Obrigado, Gabriel. Mas, assim, é bem robusto o formato. Como é que é? Esse tipo de equipamento, ele não vai te dar uma órbita precisa. Você não vai colocar exatamente no semi-eixo que você quer, com a excentricidade que você quer. Ele funciona na base de... ele é uma coisa um pouco mais passiva, né? Um pouco mais na base do arrasto eletromagnético. Então, é complicado você querer controlar muitos elementos orbitais com isso. É bem... Nessas ideias de você manter a órbita e descer com baixa variação, isso é bem tranquilo. Agora, quando você vai mudar de órbita, provavelmente você vai ter que usar outra forma de manobra para ajustar um pouquinho seus elementos orbitais, se você estiver precisando de alguma coisa um pouco mais específica. Né? Entendi, obrigado. Ok. Silvia, tem outra questão? Tenho, por favor. Gabriel, eu não sei se você comentou, eu não consegui pegar essa parte. Qual seria o tamanho desse téter, se eu colocar ele numa sonda espacial? Qual seria? Quanto que ele ocuparia de espaço? Eu não cheguei a comentar. Esse kit que a gente está fazendo, eles estão pensando... O primeiro projeto era basicamente o tamanho de uma caixa de pizza. Mas a gente mudou um pouco a ideia. Agora está um pouquinho mais alto. Um pouco mais alto, só que bem mais compacto. Né? Seria um quadrado mais ou menos... eu não sei, de uns 15 por 15, 20 por 20... Eu não sei precisar exatamente qual é o tamanho, mas é uma coisa pequena. A ideia de diminuir da caixa de pizza é porque inicialmente... deixa eu... Posso compartilhar aqui de novo, só para mostrar uma coisa? Claro. É porque o logo do projeto... Aqui ele está um pouquinho maior. Esse é o logo do projeto, né? Então a ideia vem mais ou menos assim. Achei que era do Corinthians. Não, eu imaginei que era do projeto também. Então, basicamente, o equipamento, durante toda a missão, ele fica enrolado, é basicamente uma fita de alumínio mesmo, né? Então ela ficaria enrolada num disco. Então, inicialmente, pensava uma coisa assim, seria mais ou menos o tamanho de uma caixa de pizza, só que agora eles criaram um jeito que dá para colocar 2 bobinas, então diminui um pouquinho o espaço em questão de largura, aumentou um pouquinho a altura, mas ficou um pouco mais compacto o equipamento, mas seria mais ou menos desse tamanho. E, por isso, esse tipo, inicialmente, esse kit seria para satélites grandes, porque é uma coisa desse tamanho num satélite pequenininho seria ruim. Mas o espaço não é tanto assim. A gente tem vários... Como é que é? Estamos tentando projetar bastante para ver a melhor forma de colocar. Porque, novamente, é uma fita, só tem que manter um sistema que ela não vai se partir quando ela for sendo solta, né? Então, essa é a parte complicada, porque a fita em si não ocupa tanto espaço assim. Entendi. Obrigada. Ok. Alguém mais? Alguém tem mais algum comentário? Alguma questão? Professor, tem uma pergunta. Pois não, pode falar, Ramon. Primeiramente, professor Gabriel, parabéns pela palestra, foi bastante interessante. Atualmente tenho trabalhado com o Tether junto com a professora Cecília Zanardi, inclusive até penso fazer do meu TCC esse projeto. Sobre o que o senhor falou a respeito aí desse movimento ativo e passivo, vocês aplicam algum tipo de sistema de controle para realizar essas manobras aí? E se aplicam, devido a essa corrente que passa no Tether,
difere alguma coisa? Porque eu nunca estou trabalhando no nosso sistema de controle, eu vou aplicar um sistema PID convencional mesmo. Sistema de controle em qual sentido? Do movimento do Tether. Ah, tá. Então, inicialmente o Tether, ele fica meio que solto. É basicamente uma fita. Esse problema de controle é interessante, porque as simulações que a gente faz, por exemplo, agora a gente consegue simular ele rodando, dando o período de rotação dele, ou ele alinhado sempre alinhado na vertical, né, com o centro da Terra. Mas a atitude é meio complicada de prever. Uma das coisas que a gente está vendo durante... que tem sido comentado durante as reuniões do projeto é o problema exatamente de você do Tether enrolar muito, porque como é uma fita de alumínio, ela pode se romper. A princípio não teria um controle do Tether, a não ser um contrapeso no final e também a parte onde está apoiado. Então, não tem um controle muito grande sobre isso no sistema, porque também não tem muito como você fazer com essa fita. Como eu falei, tem uma coisa que também está sendo estudada, que é você limitar a corrente, porque essa corrente, dependendo de como você limitar ela, você consegue controlar melhor a atitude do Tether, né? Ah, certo. Não sei Obrigado. se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, ficou bem claro. Obrigadão. Ok. Mais alguém? Mais alguma questão, alguma pergunta? Eu acho que não, então a gente encerra aqui. Gabriel, obrigado pela apresentação, acho que foi bastante instrutivo, acho que trouxe um tópico aí que pouca gente daqui do grupo tem conhecimento, acho que vem a somar aí. Muito legal, muito legal. Obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço a oportunidade.